Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos para mais essa live. Hoje me deu vontade de fazer uma coisa diferente na live de hoje, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Daqui a pouquinho eu vou sortear alguém para fazer um atendimento ao vivo, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite não, boa tarde, Ivone. Boa tarde, Beni, Vera, Santos, Maristela, Ana Leite, Rosângela. Sejam todos muito bem-vindos, Janete Maier, Zélia, Maristela. Zélia, era você que estava hoje na live com a Kelly Lemos, que eu participei no canal dela? Acho que foi, né? Boa tarde, Fernando Silva, Rose, Genara, Tamara. Muito bom, gente. Sejam todos muito bem-vindos a essa prática de hoje. E aí, então, me deu vontade de sortear alguém para eu dar um atendimento agora ao vivo, gratuito, utilizando o meu método, que é o método PAIS. É um método onde eu junto o TFT com várias outras abordagens, né, de uma forma condensada em 6 passos, com o objetivo não só de limpar o sofrimento, mas além disso, de fortalecer as emoções positivas. Você sair do sofrimento e ir para o positivo, para a alegria, para a gratidão, para o amor e para tudo mais. Boa tarde, Enice, Jamara, Aide. Então, o método PAIS são 6 passos onde eu juntei TFT, PNL, coaching, constelação familiar, psicologia positiva, auto-hipnose e sublimação espiritual através de práticas de meditação. Eu vou dar uma demonstração hoje com alguém aqui, ó. Jamara falou, eu quero. Ok, vamos com você então, Jamara. Vou te chamar aqui na tela. Vamos lá. Recebeu aí um convite, Jamara? Boa tarde, Ana, Evandra, Kelly Laporte. Aí. Aí eu vou falar com ele agora. Ele pediu para fazer uma transmissão aqui. Boa tarde, Jamara. Ei. Já estamos te ouvindo. Tudo bem com você? Tá rodando aí, acho que a internet está tentando pegar a sua câmera, mas agora eu parei de te ouvir. Tá me ouvindo, Jamara? Tá por aí? Acho que a sua internet não deve estar muito boa para abrir a câmera, que ela tá rodando, rodando, rodando. Vou esperar mais um pouquinho. Se não der certo com você, vou ter que chamar outra pessoa. E-mail contato@tftbrasil.com.br, tá? Infelizmente caiu a conexão da Jamara, acho que não deu. Vamos ver. Rose escreveu eu quero. Vamos ver, Rose, se dá certo com você. Rose não, Rezende, Rezende Selene, né? Isso. Chamando aqui a Rezende. Boa tarde a todos. Hoje fazer atendimento ao vivo. Vamos ver se... Aí, deu certo. Boa tarde, Rezende. Tudo bem com você, querido? Boa tarde. É Selene. Selene. Isso, Selene Rezende. Boa tarde. Obrigada por ter me escolhido. Delícia. Imagina, seja muito bem-vindo, Selene. Você fala da onde? Eu falo de Prados, Minas Gerais, pertinho de São João del Rei. Ah, que bacana. Um abraço aí para o povo mineiro, que é um povo muito simpático, muito acolhedor. Ah, Gosto muito de Minas Gerais. obrigada. Nós Muito somos bom, Selene. acolhedores mesmo. Muito bom. Selene, só algumas explicações antes da gente começar. Assim, aqui na live, nós temos um tempo máximo de 1 hora e o Facebook não, o Instagram derruba a gente depois de 1 hora. Então, eu vou pedir para você ser bem objetiva, não precisa falar muito, contar muita coisa, é ir bem direto ao ponto, tá? Para dar tempo da gente fazer todos os 6 passos aí do método PAIS, tá? Então, eu sei que todos nós temos aí muitas questões para resolver, né? Mas eu vou pedir para, nesse momento, você escolher uma questão específica que possa estar incomodando aí a sua vida. Lembrando que a gente está aqui ao vivo, público, então você sabe o que você pode abrir, expor, ou o que você não quiser expor, tá bom? Tá. Então, Leandro, eu sou terapeuta também, sabe? E uma das Bacana. coisas que está principalmente esses dias, que está me absorvendo muito é a energia do outro. Isso está me desgastando um pouco, sabe? Então eu não estou sabendo canalizar isso. Então eu gostaria de ser esse lado. Tá, joia. Quando você fala energia do outro, são vários outros ou é um outro em particular?
26 interagentes. E assim, além de estudar, de atender, né? E então, assim, isso está me gerando uma certa baixa de energia, um certo cansaço, sabe? Então, assim, parece que eu não estou sabendo muito canalizar tudo isso, sabe? Tá. Então são 26 pessoas que você atende e você está se sentindo cansada e sugada energeticamente, é isso? Exatamente, exatamente. E assim, Tá. tem hora meia, alguns momentos eu penso até em desistir, porque o primeiro eu tenho que pensar em mim, porque para eu cuidar do outro eu tenho que estar bem, né? E eu não sei o que há em mim que está puxando esse tipo de coisas para mim, entendeu? Entendi. Muito bom. É uma questão boa você ter colocado. Eu acredito que a gente deve ter vários outros terapeutas aqui na live e que vão se beneficiar do seu atendimento. Então, te agradeço aí ter Uhum. exposto essa questão, porque quando a gente trata um, a gente também trata o todo, né? O todo está em um, na parte, e a Exatamente. parte tem o todo. Então, Selene, desses 26, tem alguém dentro deles que você sente que para você é mais difícil? Tem em questão de comunicação, porque eu falo uma coisa, a pessoa entende outra, e aquilo vai me dando um desgaste, sabe? A questão maior é a falta de compreensão da pessoa, sabe? E aquilo me requer muita energia, porque ela vai falando, e eu falo uma coisa, faço uma abordagem, ela vem com outro assunto, e aí quando é no dia do atendimento dela, eu fico meia resistente. Entendi. E quando você pensa nisso, que você está falando para ela uma coisa, ela está entendendo outra. De 0 a 10, Uhum. quanto que isso te incomoda? Ah, me incomoda 8. 8. Me incomoda Tá. 8 porque tem um gasto danado, né? Um esforço danado para eu tentar trazê-la para o momento e ela não consegue, sabe? E aí eu fico tentando, tentando, tentando. E é isso que me. O resto não, o resto é tranquilo. Mas tem essa questão do desgaste energético. Porque eu quero um ótimo atendimento, né? Igual se você quer atender bem as pessoas, né? Mas desde que isso não te prejudique. É isso que está acontecendo comigo. Tá. Entendi. Bom, aí tem várias coisas para a gente fazer. A gente já vai começar o atendimento com relação a isso, tá? Ah, nossa, acho que está travando um pouquinho a sua câmera aqui agora. Bom, eu vou falando, daqui a pouquinho você volta, espero que você esteja me ouvindo. Se você estiver me ouvindo, escreve no chat, Selene, tá? Porque a sua câmera. Ah, agora voltou. Agora voltou. Ah, subiu. Muito bom. Então, assim, Selene, para todo mundo que é terapeuta, tá? Eu vou expor primeiro a minha visão sobre isso e depois, independente se você concorda ou não com a visão, a gente aplica a técnica, aplica o TFT que limpa as emoções de qualquer forma, tá? É muito comum, muitos alunos meus me perguntam isso. Ah, Leandro, se eu vou atender a outra pessoa, será que eu pego alguma coisa da outra pessoa? Se ela tá mal, eu vou ficar mal? Na minha visão, a gente não pega nada do outro, tá? O que que acontece? Quando o outro tem alguma questão que pra gente, de alguma forma, toca com alguma ferida nossa, aí a gente fica mal porque tem alguma coisa em nós que precisa ser trabalhado em relação a isso. Não é que você Uhum, pegou a energia do outro e o outro te fez mal, mas é que o outro é um espelho seu que tem alguma coisa em você que precisa ser trabalhado, tá? Então eu não acredito nessa história que o outro tá mal, eu pego uma energia ruim do outro. O que que acontece? Muitas vezes o outro está numa situação tão ruim que você não ia aguentar estar no lugar do outro. Não é esse caso aqui agora, mas só estou dando um exemplo que é muito comum, uhum, tá? Então, por exemplo, em 2005 eu dava aula de yoga numa empresa lá na Avenida Paulista. E quando eu passava do metrô até aquela empresa, que eu ia caminhando a pé, eu passava por um mendigo ali que tinha os braços apenas atrofiadas e ficava com um chapéuzinho ali pedindo dinheiro, né? Sempre que eu olhava para ele, eu ficava mal, porque eu falava, puxa, olha a condição que essa pessoa tá.
E aí eu chegava para dar aula, eu estava mexido com aquilo. Aí teve um dia que eu estava caminhando ali, e naquele dia eu estava mais centrado, estava melhor. E quando eu olhei para aquele mendigo, naquele dia eu olhei nos olhos dele, e eu percebi que ele estava em paz. Eu consegui ver na expressão do rosto dele serenidade. E eu entendi naquele momento que ele estava ali naquela condição como mendigo, com o braço e perna atrofiada, mas ele não tinha pena dele. Ele não tinha dó dele. E ele estava bem internamente. Quando eu vi isso, eu entendi que o que estava me deixando mal não era ele estar naquela condição. Era eu ter dó dele. Era eu ter pena dele, achar que ele era um coitado, e eu me imaginar no lugar dele, eu não ia aguentar. Então, quando eu vi que ele estava bem, eu passei para o outro oposto. Em vez de eu ficar mal, eu falei, nossa, olha só, olha como essa alma é tão grande, que mesmo ele estando numa situação tão ruim, ele está bem internamente. Ele tá bem. Então, eu passei a sentir admiração. Eu entendi que provavelmente ele já devia ter sofrido no passado com aquilo, só que ele passou por um processo de crescimento pessoal e mesmo naquela condição física deficiente, ele estava bem internamente. Então, Bem. eu consegui enxergar uma grandeza nele. E a partir daquele dia, toda vez que eu passava ali e olhava para ele, eu passei a sentir admiração. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que quando você vê alguém te contando um problema, você que é terapeuta, e que é um problema tão cabeludo, um problema tão grande, se isso te deixou mal é porque, na verdade, você não ia aguentar estar no lugar do outro. Agora, o que eu faço? Eu vejo assim, eu olho para essa pessoa e falo, por mais que isso seja difícil e que ela possa estar ali chorando, sofrendo, cara, ela está lidando com aquilo, ela está buscando ajuda, ela está seguindo em frente, mesmo que esteja ali chorando e tudo mais. Então eu vejo assim, eu vejo essa pessoa, ela tem muita força. E eu começo a sentir admiração pelo meu cliente, mesmo principalmente os que têm problema mais difícil e que talvez eu não aguentaria estar no lugar dele. Isso você não precisa falar um Entendi. A. Não precisa falar um A, porque se você só tem essa postura interna de entender que Deus dá aquela coisa, Deus dá o frio conforme o cobertor. Cada um carrega uma cruz conforme aguenta carregar. Então, se alguém está carregando uma cruz muito pesada, é porque aquela pessoa é forte. E mesmo que eu não fale uma palavra, eu penso assim, quando eu olho para essa pessoa e eu vejo que ela tem força, sem eu falar nada, ela sente isso. E o oposto também, quando eu olho para aquela pessoa e eu fico com pena dela, a outra pessoa sente que eu estou com pena dela, mesmo que eu não fale nada. Então, só essa postura já é curativa. Quando você olha para outra Uhum. pessoa, sabe que o que está acontecendo na vida dela, por mais difícil que seja, é para o crescimento dela. Se está acontecendo para ela, é porque ela dá conta, senão ela não ia. Deus não é burro, não ia fazer acontecer algo que ela não desse conta, né? Então, só essa postura do terapeuta já é metade do processo de cura do cliente. Agora, eu quis dar esse exemplo porque você trouxe a questão de pegar alguma coisa dos clientes, tá? Mas Uhum. isso se aplica para o modo geral, mas não é exatamente o seu caso. Nesse caso que você colocou, de que você está falando e a outra pessoa fala outra coisa, não te entende, tá? Não é exatamente isso que eu falei. Aí tem uma outra questão. Me diz uma coisa, o que te incomoda no fato da outra pessoa não te entender? Não me entender? É, É porque o que me incomoda? Boa pergunta. Peraí. Eu acho que é o desgaste, né? Eu acho que é o desgaste. É a mesma coisa, ok, você tá falando aí, você tá falando aí comigo, aí você tá falando sobre umas técnicas, sobre tudo, e virar e falar assim pra você, pois é, hoje tem sol, certo. entendeu? E aí, o que que Sim. acontece? Eu começo a falar sobre o sol, né? Porque ela levantou sobre o sol. Ela traz uma questão, a gente começa a abordar e imediatamente ela vai para outra questão, que não tem nada a ver com a situação. Né? Eu não sei se é uma fuga dela, né? Que pode também, né? Mas aquilo me deixa irritada. Sim, mas o que te irrita é o fato de você sentir que ela não está te entendendo, não é? Também. É, que eu tô ali Tá, perdendo meu tempo, né? Que certo. não tá tendo uma produtividade, né? Ok. Selene, deixa eu te perguntar. Esse sentimento de você não ser compreendida,
você sentia isso também em outros momentos na sua vida, talvez no seu passado, talvez na sua infância, em relação talvez a alguém da Sempre, sua família, você não se sentir compreendida? sempre. Eu sou filha única. Tá, Aí você já viu, né? certo. E É, você sempre, sempre. não se sentia compreendida mais em relação a quem? Ao pai ou à mãe? A minha mãe era muito A braba. mãe. Tá. Então, olha só, no seu caso, aí esse incômodo é uma projeção de uma outra ferida que vem da infância, que é você não se sentir compreendida pela sua mãe. E aí, quando Uhum. você não se sente compreendida por outra pessoa, como você já tem essa ferida dentro de você, aí toca naquilo. Então, não é que você está pegando a energia Exatamente. ruim, não é que você está pegando a energia Uhum. ruim do cliente. Bom, Ele está sendo um isso espelho mesmo. para tocar uma dor que você já tem. E É, isso é lindo do processo terapêutico, porque isso permite que a gente cresça, né? Quando a gente está é. e a gente vê que tocou em algo nosso, a gente tem a oportunidade de nos trabalhar, né? E Uhum. é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, E pensando então em reconhecer relação. também, né? Sim, E sim, com reconhecer certeza, também que nós também temos as nossas dificuldades, né? com certeza. Então, vamos para essa origem do problema, que é você não se sentir compreendida pela sua mãe, tá? Desde quando você se sente assim em relação à sua mãe? Desde quando? Mais ou menos. Ô Leandro, minha mãe sempre foi muito braba, muito exigente, muito trabalhadora, sabe? Então, ela assim, ela nunca teve muito tempo para mim, né? Ela tinha uma vida, ela era Tá, professora, ela tinha comércio. Então, assim, eu acho que todas as coisas eram essenciais, menos eu. Não que ela não cuidasse entendi, de mim, entendeu? Mas entendi. ela não Então, dispunha de tempo. É tá. isso. Então, aqui a gente entendeu duas coisas. Sua mãe era muito brava e ela Uhum, não dispunha de muito tempo para te dar atenção. Quando você fala que sua mãe é muito exatamente. brava, quando você fala que a sua mãe era muito brava, qual é a lembrança mais antiga que você tem dela sendo brava com você? Ai, quando eu saía de casa com as minhas amigas e que demorava além do tempo marcado. Aí eu chegava em Você tinha casa, pegava a quantos chinela anos? havaiana, isso. Você tinha quantos anos? Ah, eu tinha uns. A minha adolescência, né? Porque a fase de criança, eu não podia sair muito, né? Os meus pais eram bem idosos, então eu era criada como se fosse um ovo, Tá. né? Vamos lá. Mas só me fala a idade, mais ou menos. Ah, uns 13, 14 anos. 13, 14 anos. Tá bom, Selene, Uhum. ó. Vamos pegar essa situação aos 13 anos, porque aí esse mesmo padrão você vai poder usar para outras lembranças que você tiver com relação à sua mãe, tá? E eu vou Uhum. contar rapidinho uma situação que eu tive com o meu pai, tá? Eu vou começar contando a primeira parte agora e a segunda parte depois que eu finalizar o atendimento com você. Então, comigo, Tá. há uns 10, 15 anos atrás, o meu pai, do nada, chegou para mim e me deu um olhar super bravo, assim. Quando ele fez isso, eu senti um bolo no estômago e uma raiva muito grande dele. Aí eu segurei e não falei nada, me controlei. Ele veio e fez de novo isso no dia seguinte. Aí eu senti aquele bolo no estômago e uma raiva dele, engoli e fiquei quieto. Aí ele fez no terceiro dia. Quando ele fez no terceiro dia, eu explodi com ele, eu gritei, eu falei, para de fazer isso, que isso me faz mal, me deixa com raiva. Gritei com ele. Aí o meu pai ficou pensando, poxa, mas por que, que o Leandro fica tão mal quando eu faço isso? Ele sabe que é uma brincadeira. E aí ele teve uma compreensão que, a partir dessa compreensão, depois eu apliquei o método PAS. Então eu vou continuar essa história depois do seu atendimento, tá bom? Tá. Vamos Tá lá. bom. Então, pensa nessa situação quando você tinha 14 anos, você falou, né? 13, 14. 13, 14. Lembra dessa situação, tá? Que você saiu, demorou para voltar e a sua mãe brigou com você. Quando você lembra dessa situação, qual que é a emoção que te traz agora, no momento presente?
É confortável ou é Culpa. desconfortável lembrar É disso? Culpa. desconfortável. Tá. Culpa. E de 0 a 10, qual o tamanho dessa culpa? Zero nenhuma e 10 é muito grande. Aos 9. 9. Você sente algum desconforto no corpo? A respiração fica mais difícil, mais pesada. Tá. Ok. Então vamos fazer assim. Começando o método PAS, o primeiro P é PAS, tá? PAS com S. O primeiro P é de perdão. Então a gente vai fazer um TFT para perdoar sua mãe e para perdoar você mesmo, tá? Uhum. Então a gente está começando do -9. Incomoda negativo do 0 a -10 é -9, tá? Menos Então, 9. Ok. isso. Bate do lado da mão Tá. e vai imaginando aquela situação e repete essa frase. Estou removendo todos os bloqueios para perdoar a minha mãe e a mim mesmo Para por isso. perdoar a minha mãe e a mim mesmo por isso. Focando naquela situação, tá? Abaixo do nariz. Estou removendo todos os bloqueios Estou removendo todos os bloqueios para perdoar minha mãe e a mim mesma por para isso. perdoar a minha mãe e a mim mesmo por isso. Queixo. Estou removendo todos os bloqueios Estou removendo todos os bloqueios para perdoar a minha mãe e a mim mesma por para isso. perdoar a minha mãe e a mim mesmo por isso. O dedo médio, como você está segurando o celular, você pode fazer assim, se quiser, em vez de usar as duas mãos. Tá. Estou removendo todos os bloqueios Estou removendo todos os bloqueios para perdoar a minha mãe e a mim mesma por para isso. perdoar a minha mãe e a mim mesmo por isso. Só um comentário antes da gente continuar. Pessoal, você que está em casa assistindo, nós estamos ao vivo, formando uma consciência coletiva. Então, eu peço para você fazer junto o tapping, colocando a intenção que a Selene melhore, tá? Então, quem está em casa faz o tapping junto com a frase, que a Selene melhore. E a Selene continua focando naquela situação aos 14 anos. Vem aqui do lado do olho. Estou removendo todos os bloqueios Estou removendo todos os bloqueios para perdoar a minha mãe e a mim mesma por para isso. perdoar a minha mãe e a mim mesmo. Ponto da clavícula. Pode ser uma mão só. Estou Tá. removendo todos os bloqueios Estou removendo todos os bloqueios para perdoar a minha mãe e a mim mesma por isso. para perdoar a minha mãe e a mim mesmo por isso. Tá? Então, esses 6 pontos para tirar bloqueios. Agora a gente faz o tratamento com uma sequência que ajuda a limpar traumas, culpas e tudo mais, focando no perdão. Tá? Então, bate no início da sobrancelha. Lembra da situação, lembra daquele momento que a sua mãe te dava a bronca naquela Uhum. situação e vai falando, mãe, eu te perdoo. Mãe, eu te perdoo. E aí imagina que você fala com a sua adolescente, olhando para ela, fala, eu me perdoo também. Eu me perdoo também. Abaixo do olho, vai falando, mãe, eu te perdoo por isso. Mãe, eu te perdoo por isso. Selene, eu me Mãe, eu te perdoo por perdoo. isso. Selene, eu me perdoo por isso. Abaixo da axila, mãe, eu te perdoo completamente por isso. Mãe, eu te perdoo completamente por isso. Selene, eu me perdoo completamente por isso. Selene, eu me perdoo completamente por isso. Clavícula, mãe, eu te perdoo completamente por isso. Mãe, eu te perdoo completamente por isso. E vai lembrando da cena enquanto você fala. Selene, Tá, eu tô me lembrando. perdoo totalmente por isso. Selene, eu me perdoo totalmente por isso. Agora o dedinho. Mãe, eu te perdoo completamente por Ah, o isso. dedinho? Por você ter, Mãe, eu é, te perdoo completamente por isso. por você ter ficado brava quando eu voltava mais tarde. Por você ter ficado brava por eu voltar mais tarde. E eu me perdoo completamente por isso. E eu me perdoo completamente por isso.
clavícula. Mãe, eu te perdoo por ter ficado brava comigo. Mãe, eu te perdoo por ter ficado brava comigo. Selene, eu me perdoo completamente por ter ficado brava com isso. Quer dizer, por ter feito isso. Por ter feito isso. Dedo indicador agora. Mãe, eu te perdoo completamente por ter ficado brava comigo. Selene, eu me perdoo completamente por ter feito isso. Clavícula. Mãe, eu te perdoo completamente por ter ficado brava comigo. Selene, eu me perdoo completamente por ter feito isso. Vem aqui do lado do olho. Vai lembrando daquela cena e vai repetindo. Mãe, eu te perdoo completamente por ter ficado brava comigo. Selene, eu me perdoo totalmente por ter feito isso. Clavícula. Mãe, eu te perdoo. Eu te perdoo. Selene, eu me perdoo. Eu me perdoo. Abaixo do nariz. Mãe, eu te perdoo. Mãe, eu te perdoo. Selene, eu me perdoo. Selene, eu me perdoo. Queixo. Mãe, eu te perdoo. Mãe, eu te perdoo. Selene, eu me perdoo. Selene, eu me perdoo. Clavícula, mãe, eu te perdoo. Mãe, eu te perdoo. Selene, eu me perdoo. Selene, eu me perdoo. Agora o ponto gama nas costas da mão. Então você pode segurar o celular e você bater por trás, assim. Ah, eu tô batendo. Eu conheço esse ponto através de você. Isso. Diga, mãe, eu me perdoo. Quer dizer, eu te Mãe, perdoo. eu te perdoo. Selene, eu me perdoo. Selene, eu me perdoo. Mãe, eu perdoo você ter ficado brava comigo. Mãe, eu perdoo por você ter ficado brava comigo. Selene, eu me perdoo completamente por isso. Selene, eu me perdoo completamente por isso. Clavícula. Mãe, eu te perdoo completamente por ter ficado brava comigo. Eu te perdoo completamente por ter ficado brava comigo. Selene, eu me perdoo completamente por ter feito isso. Selene, eu me perdoo completamente por eu ter feito isso. Pode parar. Agora, apenas, sem fazer tempo, apenas diga a frase. Mãe, eu te perdoo por isso. Mãe, eu te perdoo por isso. Diga, eu me perdoo por isso. Eu me perdoo por isso. Tá. Lembrando da situação, de 0 a menos 10, quanto é que está o nível de culpa agora? Pô, se eu te falar que é 2, dá uma limpeza, sabe? Uma leveza. Ótimo. Vamos lá. Sério. Estamos só começando, tá? O primeiro passo é o perdão. Nossa, Foi de 9 para menos 2. Significa que você 2. já conseguiu perdoar muito. No método PAS, depois do perdão, o A ele se abre em 4 As. O primeiro A é de aceitação. Aceitação em relação ao passado, porque o passado já aconteceu, a gente não consegue mudar os fatos que aconteceram. A gente consegue mudar como a gente se sente, como a gente interpreta e entende o que aconteceu. Mas o fato que aconteceu não dá para mudar. Então, se a gente não aceita, isso só causa revolta e sofrimento no presente. Então, com relação ao passado, a gente precisa aceitar. E isso é um ato de humildade, aceitar. Não quer dizer que você precise aceitar que isso aconteça no presente ou no futuro, tá? Mas com relação ao passado, não tem o que fazer, a gente precisa aceitar. Então vamos fazer uma segunda rodada com foco em aceitação, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Lado da mão. Estou removendo todos os bloqueios. Ok.
para aceitar que isso aconteceu assim no passado. Para aceitar que isso aconteceu assim no passado. Abaixo do nariz. Estou removendo todos os bloqueios Estou removendo todos os bloqueios para aceitar que isso aconteceu assim no passado. para aceitar que isso aconteceu no passado. Queixo. Vai lembrando daquela imagem, daquele momento, da sua mãe te dando a bronca porque você chegou tarde. E repete, estou removendo todos os bloqueios Estou removendo todos os bloqueios para aceitar que isso aconteceu assim no passado. aconteceu assim no passado. Dedo médio. Estou removendo todos os bloqueios Estou removendo todos os bloqueios para aceitar que isso aconteceu assim no passado. para aceitar que isso aconteceu assim no passado. Lá do olho. Estou removendo todos os bloqueios Estou removendo todos os bloqueios para aceitar. para aceitar que isso aconteceu assim no passado. Clavícula. Estou removendo todos os bloqueios Todos os bloqueios para aceitar que isso aconteceu assim no passado. no passado. Ok? Agora, no início da sobrancelha, repete a frase. Eu aceito que isso aconteceu assim no passado Eu aceito que isso aconteceu assim no passado e deixo que isso fique no passado. e deixo que isso fique no passado. Abaixo do olho. Eu aceito que isso aconteceu assim no passado Eu aceito que isso aconteceu no passado e deixo que isso fique no passado. e deixo que isso fique no passado. Abaixo da axila. Eu aceito que isso aconteceu desse jeito no passado Desse jeito no passado e deixo que isso fique no passado. e deixo que isso fique no passado. Clavícula. Eu aceito que isso aconteceu assim no passado Aconteceu no passado. e eu deixo que isso fique no Deixo passado. que isso fique no passado. Dedinho. Vai lembrando da imagem, daquela bronca e diga: eu aceito que isso aconteceu desse jeito no passado. Eu aceito que isso aconteceu desse jeito no passado. Deixo que isso fique no passado. Eu deixo que isso fique no passado. Clavícula. Eu aceito que isso aconteceu assim no passado Eu aceito que isso aconteceu assim no passado. e deixo isso no passado. Deixo isso no passado. Dedo indicador. Eu aceito que isso aconteceu exatamente assim no passado. Eu aceito que isso aconteceu exatamente assim no passado. E eu deixo que isso fique no passado. E eu deixo que isso fique no passado. Clavícula. Eu aceito que isso aconteceu desse jeito. Eu aceito que isso aconteceu desse jeito. E deixo que isso fique no passado. E deixo que isso fique no passado. Já passou. Já passou. Lá do olho. Eu aceito agora que isso aconteceu assim no passado. Eu aceito agora que isso aconteceu, perdeu aqui. Isso aconteceu assim no passado. Eu aceito agora que isso aconteceu assim no passado. E deixo que isso fique no passado. E deixo que isso fique no passado. Já passou. Já passou. Clavícula. Eu aceito que isso aconteceu desse jeito. Eu aceito que isso aconteceu desse jeito. E deixo isso no passado. E deixo isso no passado. Já passou. Já passou. Abaixo do nariz. Eu aceito que isso aconteceu assim no passado. Eu aceito que isso aconteceu assim no passado. E deixo isso no passado. E deixo isso no passado. Já passou. Já passou. Queixo.
Eu aceito que isso aconteceu assim no passado. Eu aceito que isso aconteceu assim no passado. E deixo isso no passado. E deixo isso no passado. Já passou. Já passou. Clavícula. Eu aceito que isso aconteceu assim no passado. Eu aceito que isso aconteceu assim no passado. E deixo isso no passado. E deixo isso no passado. Já passou. Passou. Ponto gama. Vai lembrando da imagem. E repete. Eu aceito que isso aconteceu desse jeito no passado. Eu aceito que isso aconteceu desse jeito no passado. E deixo isso no passado. E deixo isso no passado. Já passou. Já passou. Clavícula. Aceito que isso aconteceu desse jeito no passado. Aceito que isso aconteceu desse jeito no passado. E deixo isso no passado. E deixo isso no passado. Já passou. Já passou. Pode parar. Agora lembra da imagem dela dando aquela bronca e vê como é que se sente agora. Veja se é confortável ou desconfortável lembrar disso agora. Ou é Não neutro? importa. Não importa. Exatamente. Tranquilo. Não Não importa, é importa. neutro. Aconteceu. Certo. Então, o que a gente fez com essas duas rodadas? Primeiro focado em perdão, depois em aceitação. A gente limpou as emoções negativas, que estavam em -9, e trouxe ela para 0. 0 não importa, é neutro. Já aconteceu, passou. Não importa. Isso é o neutro, Passou. tá? Uhum. A Isso maioria aí, das terapias... Ah, Espera só um pouquinho para eu dar uma explicação aqui. tá. A maioria das terapias, o objetivo delas é isso. É tirar o sofrimento, é limpar o sofrimento e trazer o alívio, trazer para o 0 de incômodo. Só que o método PAS, ele faz mais do que isso. Além de trazer para o 0, para o incômodo, ele leva para o positivo em relação àquela mesma coisa, tá? Então agora a gente entra no segundo A. Então foi P de perdão, A de aceitação e o próximo A é de aprendizado. E agora eu não vou usar TFT, eu vou usar algumas outras técnicas. Nessa etapa, às vezes eu uso coaching, às vezes eu uso PNL, psicologia positiva, constelação familiar, várias abordagens misturadas. Não vai dar tempo de eu usar todas, mas não preciso usar todas sempre, tá? Então, eu vou fazer agora algumas perguntas para você, porque nenhuma situação ela é só negativa ou só positiva. Lembra do símbolo do Yin Uhum. Yang? O Yin Yang, que Uhum. tem o lado escuro e o lado claro. Aham. Positivo, Tudo negativo. depende, tudo depende do ângulo que a gente olha. Quando a gente tem uma interpretação negativa, a gente olha para o lado negativo. Quando a gente tem uma interpretação positiva, a gente olha pelo lado positivo. Não é negar o negativo, a gente olhou para ele e transcendeu, e limpou ele. E agora a gente olha o outro lado, para fazer o movimento completo, tá? Então, eu vou fazer algumas perguntas que eu quero que você jogue essa pergunta para dentro de você e depois deixa vir a resposta e fala ela pra gente, tá? Lembrando que é uma resposta bem objetiva, é uma ou duas frases, não precisa explicar muito, tá? Uhum. Então, olhando para aquela situação, você era adolescente, a sua mãe pediu para você não chegar tarde, você acabou chegando mais tarde, ela te deu uma bronca e você tinha, como adolescente, se sentido daquele jeito. Eu vou pedir agora para você imaginar que você sai de você e você se coloca no lugar da sua mãe, naquela situação. Nesse momento, é como se você estivesse se tornando a sua mãe e vendo essa situação pelos olhos dela, tá? Uhum. Então você pode fazer o seguinte, você está sentado ou de pé? Eu tô sentada, mas posso ficar de pé. Então fica de pé. E aí eu vou pedir para você, daqui a pouco, não agora, daqui a pouco você vai dar um passo para a direita, não agora. Quando você der o passo para a direita, você imagina que você está se colocando no lugar da sua mãe. E você vai, a Uhum. partir dali, olhar para aquela situação pelo ângulo da sua mãe. E eu vou te fazer algumas perguntas, você no lugar da sua mãe, tá? Então pode dar o passo Tá. para a direita e entrar no lugar da sua mãe. Ok? Como é que a sua mãe chama?
Eutália. Eutália. Eutália, agora eu estou falando com a Eutália. Eu quero que você olhe para aquela situação onde você pediu para sua filha chegar no horário, ela chegou mais tarde e você ficou brava com ela. E eu te pergunto, Eutália, qual foi a sua intenção positiva quando você deu a bronca nela? Qual era a sua intenção positiva? De trazê-la para casa, protegê-la. Então, a sua intenção era proteger a sua filha. Exatamente. Se a sua intenção era proteger a sua filha, isso quer dizer que você sente o que por ela? Qual emoção? Qual sentimento? Muito amor. Muito amor. Muito bom. E aí, realiza isso, esse amor da sua mãe. Naquela Como assim? bronca, Ah, realiza, percebe isso, toma consciência disso. Naquela bronca, ela estava querendo te proteger e essa era a expressão do amor dela. uhum. Agora, dá um passo para a esquerda, volta para você, para o seu lugar de Selene. Imagina que você olha para a direita como se estivesse olhando para sua mãe. E fala para ela, mãe, agora eu enxergo o seu amor nessa situação. Agora eu enxergo o seu amor nessa situação. E Ai, que traz para o lindo. seu coração, traz para o seu coração essa compreensão de que ela te ama, mesmo naquela situação, mesmo tendo ficado brava, ela te ama. Ela me amava demais. Isso, traz essa consciência agora para o seu coração, fecha os seus olhos e emana no seu coração, preenche essa compreensão de amor da sua mãe por você, preenchendo todo o seu coração. E traz agora, Selene, o sentimento de gratidão pelo amor dela. Mãe, obrigado pelo seu amor. De forma intencional, evoca a gratidão por esse amor. Mãe, obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu amor. Isso. Vai fazer eu Ótimo. chorar aqui. Pode chorar, não tem problema não. Selene, mais uma pergunta. Eu vou jogar uma pergunta agora para Selene, como Selene. Reflete e vê que resposta vem. Que virtudes essa situação ajudou você a desenvolver? Que forças de caráter, que qualidades e que virtudes você começou a desenvolver por causa dessa situação? Eu acho que eu copiei todas as virtudes dela: ser brava, ser trabalhadora, honesta, responsável e isso. Eu acho que essa situação me transformou nisso também, né? Uhum. Na mulher que Então, eu olha sou só. hoje. Então, olha só. Essa situação ajudou você a se tornar mais responsável, honesta. E essas qualidades, elas te ajudam até hoje? Muito, claro. Essas qualidades vão continuar te ajudando para o resto da sua vida? Sim, Então feche os seus olhos e traz no seu coração agora a gratidão por essas virtudes que você desenvolveu exatamente por causa daquela situação. Fala, mãe, obrigado por ter me ensinado a ser honesta. Obrigado por ter me ensinado a ser responsável. Obrigado porque isso trouxe um monte de coisa boa na minha vida e vai continuar trazendo um monte de coisa boa. E aí, então, fecha os seus olhos, traz a sua mão no coração e apenas sente esse amor da sua mãe e essa gratidão preenchendo todo o seu ser. Respira profundo e solta o ar pela boca bem devagar 3 vezes. Inspira lento e profundo e a cada expiração você vai relaxando mais e mais. Mergulhando no seu coração repleto de amor e gratidão.
Inspira profundo. Expira soltando ar, relaxando mais e mais. E a partir de agora, Selene, sempre que você se lembrar daquela bronca da sua mãe, o que você vai sentir de hoje em diante. Continua de olhos fechados. Continua de olhos fechados e vamos repetir o processo. Respira profundo. Solta o ar devagar. E vai mergulhando dentro do seu coração. E você só vai abrir o olho de novo quando eu te pedir. Inspira lento, profundo. Solta o ar devagar pela boca e vai relaxando mais e mais. Isso. Vai mergulhando dentro do seu coração. Inspira lento e profundo. E expirando, você relaxa cada vez mais profundo. Mais relaxado e mais profundo. Respirando naturalmente, como se o ar entrasse e saísse pelo seu coração agora. E de hoje em diante, toda vez que você se lembrar dessa bronca da sua mãe, o que você vai sentir de hoje em diante é amor e gratidão. De hoje em diante, cada vez que você se lembrar dessa bronca, o que você vai sentir é que você é muito amada pela sua mãe. E você vai sentir muita gratidão. E aí, então, ainda de olhos fechados, com a respiração natural, apenas sobe a sua atenção lentamente por dentro do corpo, indo até acima da sua cabeça. E você permanece alguns instantes até eu falar, em silêncio, no topo da cabeça. Apenas desfrutando a sua paz interior. E sentindo que você acessa acima da cabeça essa consciência maior que faz tudo acontecer do jeito que acontece por um propósito maior. Tomando a consciência que esse propósito maior naquela bronca foi te ajudar a evoluir, te tornar mais responsável, mais honesto, te tornar uma pessoa melhor a cada dia. Que tudo está de acordo com essa força e essa vontade maior. E trazendo essa tranquilidade, essa calma, essa confiança, você desce de novo lentamente essa consciência pelo seu rosto, pescoço e traz de volta ao seu coração. E no seu tempo pode ir voltando, abrindo os olhos. E eu quero que você lembre daquela bronca, da sua mãe te dando a bronca. E me diga se está confortável ou desconfortável lembrar disso. Está muito tranquilo. E nesse confortável, que é uma emoção positiva, do 0 até o mais 10, quanto é que está no positivo agora? 10. Mais 10. Com certeza. Mais 10. Muito bom. Pode Exatamente. abrir os seus olhos. Pode abrir os seus olhos. Nossa, que delícia! Que coisa! Gente, como é que uma coisa foi para outra, né? Que Exatamente. delícia! Agora você completou o Yin Yang, a integração das polaridades. Antes estava focado no negativo, a gente integrou e depois a gente foi para o positivo. E agora a gente está vendo a unidade. E isso é que vai determinar a nossa felicidade. É isso que vai determinar a sua paz interior e a sua felicidade. Como é que a gente interpreta o passado
isso repercute para como a gente se sente hoje e como a gente age de hoje para frente. Então, a gente pegou uma lembrança que há meia hora atrás causava -9, e nesse processo do método Paz, agora, sempre que você lembrar disso, vai te fazer bem. Mais Não é só parou de 10. incomodar, vai te fazer bem, né? Então, Celeste, eu te agradeço por você ter Oh, eu aberto que aqui. agradeço. É engraçado, rapidinho. É como que isso, né? Essa rigidez que ela tinha comigo, que eu via como uma rigidez, tomou muitos comportamentos meus em relação à chefia, em relação a tudo, toda a minha vida, até mesmo relacionamentos. Sim, agora tem mais uma Interessante coisa. isso. A gente transformou uma lembrança. Muito Uhum. provavelmente você tem outras lembranças que você vai precisar aplicar Muitas. esse mesmo processo, tá? E Uhum. aí, você não vai precisar fazer para todas, você precisa fazer para as que foram mais intensas. Quando você limpa as piores, depois as secundárias melhoram de tabela, tá bom? Então, bom. Oh, muito obrigada. Muito obrigada Da mesmo. tela para eu fazer Tudo o bem. encerramento, tá bom? Tudo Obrigado. bem. Obrigada. Bom, gente, só explicando rapidamente, antes que a gente caia da live e dê tempo da gente fazer nossa oração também. O método Paz, a gente começou com perdão, depois foi para aceitação, depois foi para o aprendizado, depois foi o agradecimento pelo aprendizado, depois eu fiz com ela uma auto-hipnose para pegar o aprendizado e o agradecimento e consolidar o sentimento de gratidão pelo aprendizado. E aí, então, no final, o S é de sublimação espiritual. Eu fiz uma pequena prática de sublimação espiritual, tá? E com esse processo, nesses 6 passos, você pode transformar as suas piores dores em força, em algo que te faz bem. Aquilo que te fazia sofrer vai passar a te fazer bem. Leandro, você está exagerando? Não tô. Olha o que aconteceu agora com a Selene. De -9 para +10 em meia hora. E eu vou concluir a história que eu estava contando, minha, né? Que eu falei do meu pai. Para quem chegou depois, gente, vamos fazer o seguinte, ó, rapidinho. Se a live cair, se completar 1 hora e cair, eu entro de novo, só para fazer o encerramento, tá bom? Então, aí eu começo uma nova live se por acaso acabar o tempo aqui. Para quem chegou depois, eu comecei contando a minha história, que eu trabalhei uma questão com meu pai, que ele me olhava bravo, brincando assim, mas ele dava um olhar bravo, e aquilo me dava muita raiva dele. E eu sentia um bolo no estômago. Aí, ele parou de fazer, tudo bem, deixei para lá. Depois que eu desenvolvi o método Paz, que foi o ano passado, foi em outubro do ano passado que eu criei o método Paz, juntando o TFT com coaching, PNL, constelação familiar, psicologia positiva, Byron Katie, várias técnicas integradas, meditação, né? Auto-hipnose. Aí eu falei, deixa eu aplicar o método Paz para essa lembrança do meu pai. O meu pai, quando eu briguei com ele, que eu falei, para de fazer isso, né? Ele ficou pensando, por que o Leandro fica tão mal quando eu dou esse olhar para ele? E ele lembrou que quando eu era criança, eu tenho uma irmã mais nova, né? Ela é 2 anos mais nova, então eu tinha uns 4, ela tinha 2 anos de idade. E como todo irmão pequeno, a gente briga, né? Crianças brigam entre elas. E quando eu brigava com a minha irmã, ela me provocava, eu brigava com ela, o meu pai vinha, me dava aquele olhar bravo e falava, seu covarde, vem brigar comigo. E me botava de castigo. Então, qual que era o fato? O fato era, minha irmã me provocava, eu brigava com ela, meu pai vinha, me olhava daquele jeito, falava, seu covarde, vem brigar comigo, me botava de castigo. Isso foi o fato. A gente interpreta o fato do jeito que a gente quiser. A gente pode interpretar desde o mais negativo até o mais positivo. E com 4 anos, uma criança vai interpretar com o nível de consciência de uma criança, que é um nível mágico, é um nível primitivo ainda, né? Então, eu, como criança, o que eu interpretei dessa situação? Eu criei as crenças. Eu sou um covarde, porque meu pai falou que eu era covarde, então eu sou covarde. Eu criei a crença que eu era injustiçado, porque só eu fui para o castigo, a minha irmã que tinha me provocado não foi para o castigo. Então eu era um covarde e eu era injustiçado e o meu pai não me ama. Então, nessa situação, eu como criança, eu interpretei essas crenças, tá? Isso acarretou em mim uma raiva do meu pai. E eu nem lembrava disso, só que estava no meu subconsciente.
Então, quando meu pai me dava aquele olhar, o meu subconsciente lembrava disso e dava o bolo no estômago e a raiva. O que eu fiz? Primeiro passo, perdão. Eu fiz o TFT focando em perdoar o meu pai, focando em me perdoar e focando em perdoar a minha irmã que tinha me provocado. Aí eu perdoei meu pai, me perdoei, perdoei minha irmã. Depois eu fui para o passo do primeiro A. Então é P, 4 As e o S, né? Por isso ficou paz. Primeiro A de aceitação. Eu aceito que isso aconteceu assim no passado. Beleza, perdoei e aceitei. Aquela raiva que estava menos 10, que estava 10, foi para 0, parou de incomodar. Vamos para o positivo. Aí eu parei, usei uma pergunta de coach para mim, e aí eu me perguntei, que virtudes eu desenvolvi em mim por causa disso ter acontecido daquele jeito. Por causa daquela bronca do meu pai, que virtudes eu desenvolvi em mim? E aí me veio uma compreensão, gente. A compreensão que me veio é, hoje em dia, no mundo de hoje, tem muito adulto, tem muito homem por aí que bate em mulher. E graças a Deus, eu não sou um desses. Graças a Deus, eu tenho bom caráter, eu respeito as mulheres, eu respeito todas as pessoas. E aí me veio a compreensão que eu aprendi que era errado bater em mulher naquela bronca do meu pai, quando eu tinha 4 anos. Ali eu aprendi que isso era errado, ali eu aprendi a importância de respeitar as mulheres, de respeitar todo mundo. Então aquela bronca me tornou uma pessoa de bom caráter. Quando eu tive essa compreensão, gente, eu senti tanta alegria, eu senti uma gratidão tão grande pelo meu pai, que eu fui até a sala onde meu pai está hoje, ele fica numa cadeira, numa poltrona, ele quase não anda mais, ele está com 84 anos. Eu fui lá, dei um abraço nele, eu falei, pai, lembra disso? Eu quero te agradecer por aquela bronca, obrigado. Aí ele virou e falou assim, quem bate em mulher é covarde, né? E aí a gente deu risada disso. Então, a mesma situação que antes me causava raiva, agora me traz alegria, me traz gratidão pelo crescimento que eu tive. A mesma situação que me fazia mal, agora me faz bem. Então esse é o poder do método PAS. Ele vai além de tudo que eu já vi, ele junta as melhores terapias que eu já estudei nos últimos 20 anos. E num método conciso, em 6 passos, ele pode transformar a tua vida. Assim como está transformando a minha, assim como ajudou a Selene agora. Muito bom, né? A Carla Stence, meu gratidão, Leandro, por ensinar uma ferramenta para melhorar de modo emocional, físico, através da EFT. Carla, por favor, eu não faço EFT, eu faço TFT, tá bom? T de tatu, a técnica original. EFT é uma derivação, é uma distorção do TFT. Então, por favor, gente, ó, camiseta aqui o tempo todo, TFT, T de tatu, faca, tatu, tá bom? A EFT é boa, mas para você nunca mais esquecer, a EFT é boa, mas o TFT é um tesão, com T de tatu, tá bom? Se você quer saber a diferença semelhante entre TFT e EFT, tem 2 vídeos meus no canal do YouTube onde eu explico as diferenças, tá? Não vou falar disso agora. Só que a TFT, a técnica original, tem muitos mais recursos, mais avançados, que a EFT deixou de fora quando ela derivou do TFT. Isso, Terezinha, é TFT. Tereza escreveu, maravilhoso. Kátia escreveu, Leandro, faça um TFT de paz agora, por favor. Não vai dar tempo, mas a gente vai fazer uma oração, tá bom? Dá tempo de fazer a oração. Como faço para ter uma camiseta como a minha? Tá. O processo para você ter uma camiseta dessa é você se tornar terapeuta de TFT. Essa camiseta eu não vendo, eu falo que ela não está à venda, a pessoa não pode comprar. Ela tem que conquistar essa camiseta. E quem se torna terapeuta, eu dou de presente essa camiseta, tá? A pessoa paga só o custo do correio e eu mando de presente essa camiseta para os meus alunos, para os terapeutas de TFT. Simone colocou que eu sou 1 milhão, bacana. Gente, 27 segundos, vai cair. Então, vai cair, eu entro de novo, tá? E aí a gente faz a oração. Muito bom. Ó, Ana Maria, já sou. Então escreve para contato@tftbrasil.com.br e aí me passa o seu endereço lá, tá? Que a gente manda a camiseta para você. A Ana vai ganhar também.